Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve que tem vídeo novo toda semana, então já se inscreve aqui embaixo. E deixa o like pra mim no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação. Playlist completa do Kim tá aqui na descrição pra vocês, já contei muitos casos aqui no canal. Eu vi esses dias que eu contei mais de 300 casos, então vão lá maratonar que tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela, me acompanhem por lá. Quinta Misteriosa também é podcast, então pra quem quiser ouvir os episódios, o link vai estar aqui na descrição. E agora bora começar o caso de hoje. Loretta Jones foi uma mulher norte-americana de 23 anos, que era mãe solo e morava com sua filha Heidi Jones Asay, de apenas 4 anos, em uma casa em Price, no estado de Utah, Estados Unidos. Na noite do dia 30 de julho de 1970, a Loretta colocou a filha para dormir e pediu para que ela não saísse do quarto. Pela manhã, a Heidi acordou e antes de sair do quarto, ela olhou pela fechadura da porta e viu alguma coisa deitada no chão. Quando ela abriu, a pequena garota viu algo que marcaria sua vida para sempre. Sua mãe estava deitada no chão da sala, em cima de uma poça de sangue que se formou no carpete. Havia sangue por todos os lados. Então a garotinha sai da casa e avista um dos vizinhos que estava pegando minhocas para uma pescaria que ele faria mais tarde. E ele a chamou para dar uma olhada no que ele estava fazendo, mas ela disse que não podia e acrescentou que ela achava que sua mãe estava morta. Quando o vizinho entrou na casa, ele percebeu que o que a Heidi tinha falado era verdade e imediatamente ligou para a polícia. Eles chegaram no local por volta das 11h40 da manhã daquele dia. Ao entrarem na casa, observaram uma grande quantidade de sangue no local, havia sangue no sofá, no chão e por todos os lugares. A Loretta estava com poucas roupas, seu corpo estava cheio de marcas de facadas e sua garganta parecia ter sido cortada. Os policiais procuraram por sinais de entrada forçada, como por exemplo mobília revirada, janelas quebradas ou danos ao batente da porta. Mas nada disso foi encontrado, tudo estava intacto. O que levou os investigadores a acreditarem que a Loretta provavelmente conhecia o seu agressor. O corpo foi levado para a autópsia e a polícia coletou algumas outras evidências, como por exemplo impressões digitais, amostras do sangue, fibras do carpete e fibras do sofá. O corpo da Loretta tinha 17 marcas de facada nas costas, 2 marcas de facada no peito e ela sofreu um grande corte no pescoço. Além disso, havia sêmen em seu canal vaginal. Praticamente não foram encontradas feridas defensivas em seu corpo, ou seja, ela não lutou contra o seu agressor. Foi possível observar que todos os golpes, além do abuso, haviam sido cometidos de maneira selvagem. Era perceptível que houve muita raiva naquele crime. A autópsia revelou que ela morreu devido ao sangramento interno causado pelos cortes em sua artéria pulmonar, pulmões e coração. O legista concluiu que a arma do crime era uma pequena e estreita faca. Foi determinado que o ataque teria acontecido por volta das 22 horas da noite do dia 30 de julho. No mesmo dia em que o crime aconteceu, os avós da Heidi chegaram por volta da 1 da tarde e aí, no momento que eles chegaram, a polícia decidiu tentar conversar com a Heidi para ver se ela lembrava de alguma coisa, lembrando que ela tinha só 4 anos. Então começaram a fazer algumas perguntas, só que ela não lembrava praticamente nada. Ela parecia saber na mente dela que tinha acontecido alguma coisa naquela noite, só que parecia ter sido algo tão traumático que ela não conseguia se lembrar naquele momento. Mas ela disse que tinha certeza que não tinha escutado barulhos e nem gritos naquela noite, porque ela disse que se tivesse ouvido alguma coisa assim, ela teria saído do quarto para ver o que era. A arma do crime não foi encontrada na residência e nem nas proximidades da casa da Loretta. Então, os investigadores começaram a questionar os vizinhos para ver se eles conseguiam descobrir alguma coisa. E eles conseguiram uma pista extremamente importante, porque no mesmo dia, por volta das 9 horas da noite, uma garotinha de 10 anos quase foi sequestrada e ela morava próximo à casa da Loretta. A garota se chamava Lori Cullow Fennell e ela estava indo para casa naquela noite de bicicleta sozinha. E aí, de repente, surgiu um homem, ele agarrou ela por trás, começou a arrastar ela, tentando fugir com ela, e ele tava tampando a boca dela com a mão, e ela tava mascando vários chicletes. Então ela cuspiu esses chicletes, ele tira a mão da boca dela por um segundo, e ela começa a gritar muito, e nisso ele fica assustado e decide fugir, começa a correr, então ela corre pra casa dela. O irmão dela, uma amiga e o padrasto estavam em casa, então quando ela chegou, eles falaram que viram a bicicleta dela cair, mas não tinham percebido que ela tinha sido atacada. Então, imediatamente eles saem correndo atrás do homem, mas não conseguem alcançar ele, então ele foge. Mas eles avisam a polícia do que tinha acontecido e eles começam uma investigação. Isso foi no mesmo dia. Os investigadores acharam muito estranho que em uma vizinhança tão quieta, tão calma como aquela, tivessem 2 criminosos no mesmo dia, na mesma noite, cometendo crimes diferentes. Então eles começaram a acreditar que na verdade era a mesma pessoa que tentou sequestrar a garotinha, teria sido o mesmo que assassinou a Loretta.
No dia 1º de agosto, uma dica chegou no escritório do xerife do condado de Carbon, que estava responsável pela investigação. Uma pessoa ligou de forma anônima sugerindo para que a polícia investigasse um trabalhador ferroviário local chamado Tom Eagley. Até hoje não se sabe quem fez essa ligação. Conforme os dias foram passando, a Heidi começou a se lembrar e a falar mais sobre aquela noite. Em algum momento ela disse para sua avó: Tom fez isso. Antes de ir dormir, a Heidi teria ouvido um homem gritar com a Loretta naquela noite e ameaçar matá-la. A Heidi acreditava que o homem era alguém que frequentava a casa sempre, um homem que na época ela conhecia apenas como Tom. A partir disso, as autoridades começaram a vasculhar os diários da Loretta para tentar encontrar algo que mencionasse algum Tom, e eles encontraram o nome Tom Eagley, um nome mais curto para Thomas Edward Eagley, um homem com quem ela namorou por apenas 2 meses. E era o nome que batia com o sugerido na ligação anônima. O Tom morava em um hotel chamado New House, em Helper, uma cidade próxima, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância de Price. Ele morava lá junto com a namorada, que na época estava grávida de 8 meses. A polícia conseguiu rastrear o Tom e foi até lá conversar com ele para perguntar, sobre o caso. Ele disse que ele não tinha envolvimento nenhum no caso da Loretta, mas que sim, ele estava em Price naquele dia e que ele teria ido para lá apenas para comer um hambúrguer em um fast food chamado Arctic Circle, e que depois disso ele foi para um bar chamado Highway Rendezvous Club por volta das 11, 11h30 da noite, e esse bar ficava ao sul de Helper. Então os investigadores vão até esse bar para confirmar se realmente ele estava lá, e a dona do bar conversou com eles e disse que sim, que ela se lembra de ter visto ele lá, e que ela lembrava inclusive que tinha vários pontinhos vermelhos na camiseta dele, e que ela perguntou para ele o que seria, e ele respondeu que estava pintando e provavelmente eram respingos de tinta. Ela também contou que o Tom estava procurando por carona no bar naquele dia e que ele estava pedindo carona para ir para Helper, e ela não entendeu por que ele queria essa carona, sendo que o hotel que ele estava morando ficava a poucas quadras do bar. Então ela não entendeu o porquê, mas ele conseguiu essa carona e ele saiu do bar antes da meia-noite acompanhado de outro homem. E nisso os investigadores decidem usar a Lori para fazer a identificação do homem, seguindo a teoria deles de que o mesmo homem que tentou sequestrá-la naquele dia teria sido o que atacou a Loretta. E nisso a polícia de Provo prendeu um homem, e Provo fica a 120 quilômetros de Price. Eles prenderam ele com base nas descrições que a Lori tinha dado, então levaram ela para fazer o reconhecimento e ela disse que não era ele. E numa segunda ocasião, eles levaram o Tom e colocaram ele junto com outros homens para ver se ela conseguia identificar. E aí, imediatamente ela conseguiu identificar o Tom, perguntaram se era ele e ela disse que estava prestes a vomitar. Então, no dia 6 de agosto de 1970, com a identificação da vítima, eles conseguiram autuar o Tom sob tentativa de sequestro. Ele já estava sendo considerado um forte suspeito no caso da Loretta, mas eles não tinham evidências contra ele. Então, naquele momento, eles tinham apenas o caso da Lori. Durante o tempo em que o Tom estava preso aguardando o julgamento pela tentativa de sequestro, outros 4 homens foram presos. Acreditava-se que eles eram suspeitos no caso da Loretta, mas todos foram soltos sem acusações. O Tom permitiu que a polícia fosse investigar o quarto que ele estava morando no hotel, então eles foram até lá e ele também deu para a polícia uma calça e uma camisa que, segundo ele, eram as peças que ele usou naquele dia. Ele também forneceu impressões digitais, amostras de cabelo e de sangue. Após alguns testes, eles concluíram que as fibras encontradas nas roupas eram muito similares às fibras do carpete da Loretta, então agora a polícia acreditava que tinha evidências suficientes contra ele. Mas, como eles já sabiam, o Tom já tinha estado na casa da Loretta várias vezes, porque eles namoraram durante 2 meses, então eles não consideraram essa como uma evidência forte. Então, no dia 31 de agosto, depois de mais algumas entrevistas e junção de algumas evidências que eles tinham, os investigadores principais do caso, que eram Al Passek, o xerife do condado e o chefe de polícia Poloni, prenderam o Tom pelo assassinato da Loretta. Na acusação preliminar diante do juiz, o Tom Platts, da cidade de Price, naquela mesma tarde de 31 de agosto, o tribunal considerou o Tom como um indigente, nomeando um advogado auxiliar chamado Torrit Hatch como seu advogado de defesa. Ele teria sido o mesmo advogado que aconselhou o Tom a não falar com a polícia durante o interrogatório inicial. A acusação se manteve e o Tom foi detido sem fiança. O advogado solicitou a ajuda de outro advogado e os procedimentos de acusação continuaram até o dia 4 de setembro, quando o tribunal agendou uma audiência preliminar para o dia 8 de outubro. Só que no dia anterior à audiência, o promotor Dan Keller pediu ao juiz para adiá-la e deu 3 razões para isso. A primeira era de que algumas pessoas de interesse que conheciam tanto o Tom quanto a Loretta haviam sido localizadas no Kansas e a polícia ainda não havia tido a oportunidade de conversar com elas.
O segundo motivo era que alguns relatórios do FBI ainda não estavam completos e, por fim, o policial Poloni não poderia testemunhar porque ele estava em Nova York, na escola de aplicação da lei. O advogado de defesa queria que a audiência acontecesse mesmo assim, alegando que os direitos civis do Tom haviam sido violados durante esse tempo em que ele estava preso sem ser ouvido. Ele ainda alegou que se o Estado não estivesse com o caso pronto naquele momento, seu cliente deveria ser liberado. Mesmo assim, o Tom teve sua fiança negada e uma nova data de audiência foi definida para o dia 5 de novembro. Nesse dia, a promotoria pediu para que o Tom fosse formalmente acusado, mas o juiz decidiu que não haviam evidências suficientes para mantê-lo preso aguardando por um julgamento, então ele ordenou que ele fosse liberado. Pouco antes do Natal de 1970, o juiz descartou as acusações contra ele por não terem evidências suficientes. Nesse meio tempo, ele teria cumprido 90 dias de prisão pela tentativa de sequestro da Lori. Depois disso, Tom continuou morando em Helper até o início de janeiro de 1971, quando ele se mudou para o Colorado. Ao longo dos anos, o caso acabou ganhando um pouco mais de força como uma investigação adicional, só que aí acabou esfriando novamente porque muitas das testemunhas se mudaram ou faleceram, então o caso foi esfriando e foi arquivado. E aí, muitos anos depois, só em 2009, o caso ganhou atenção novamente. O xerife do condado de Carbon, chamado David Brower, acabou encontrando com a Heidi, filha da Loretta, no Helper Art Festival daquele ano, e eles começaram a conversar. A Heidi contou que desde 1989 ela tenta chamar mais atenção para o caso. Ela disse que ela viu um programa de TV, ela morava na Califórnia, e viu um programa de TV sobre casos não solucionados, escreveu para eles, também escreveu para as autoridades, mas não conseguiu a ajuda de ninguém. Ela tinha voltado para Utah em 2006 e aí em 2009 ela teve o carro dela roubado, então ela postou sobre isso no Facebook, que foi quando o David viu e conseguiu o contato dela, então eles começaram a conversar. Inclusive eles já se conheciam porque eles tinham feito o ensino médio juntos, mas a Heidi nunca tinha conversado com ele sobre o caso da mãe dela, então dessa vez, anos depois, ela decidiu conversar com ele, falar sobre isso e pedir ajuda. Então o David foi pego de surpresa porque, primeiro, ele não conhecia o caso, segundo, porque ele tinha acabado de assumir o cargo de detetive e também porque ele nunca tinha investigado nenhum caso arquivado e muito menos um caso de homicídio. Então, mesmo depois de 39 anos, a Heidi tentou detalhar para ele o máximo que ela sabia sobre o caso, tudo que ela lembrava daquele dia, ela contou todos os detalhes, se emocionou muito. E ele ficou extremamente intrigado pelo caso e ele sabia que se ele aceitasse, abrir a investigação, ele teria muito trabalho pela frente. Só que como já faziam muitos anos, os arquivos originais, da investigação se perderam, então a única coisa que o David tinha eram as lembranças da Heidi, tudo que ela contou pra ele, a cobertura da mídia na época e também tentar conversar com quem estava vendo de perto tudo o que aconteceu na época. Além disso, ele só tinha uma única foto da investigação na época, que inclusive era uma foto muito estranha, que era uma foto da Heidi no local do crime, assim, próxima à poça de sangue. E ele achou a foto muito estranha, pra colocar uma criança ali pra fazer essa foto, e era a única foto. Então ele ficou meio receoso, assim, do porquê que eles decidiram tirar apenas aquela foto e só aquela foto tinha, sobrevivido. Mas ele decidiu começar a investigação. Eles queriam conversar com o máximo de pessoas que estavam envolvidas na investigação e no caso em geral, na época. E aí eles descobriram que o advogado do Tom já tinha falecido e o promotor do caso acabou falecendo em 2012, uns anos depois, mas eles não tiveram a chance de conversar com ele. Desde o momento em que a Heidi conseguiu conversar com o David sobre o caso da mãe dela, ela deu uma pulseirinha pra ele que tinha um chaveiro de duende, pra que toda vez que ele olhasse, ele se lembrasse do propósito. E o fato da Heidi não ter ouvido nada naquela noite fez com que eles chegassem à conclusão de que a Loretta não gritou, não reagiu, não fez nada de propósito pra proteger a filha. Então o David decide conversar com a Lori, que quase foi sequestrada naquele mesmo dia, e com o irmão dela, que conseguiu ver o homem fugindo, e ele descobriu que os dois lembravam de várias coisas. A Lori conta que ela lembra que o Tom estava usando um chapéu que era multicolorido e que no momento que ela começou a gritar, esse chapéu dele caiu no meio disso. E que aí ela conseguiu correr pra casa e eles lembram que o Tom voltou pra buscar o chapéu quando ele percebeu que o padrasto e o irmão da Lori estavam correndo atrás dele, então ele começa a fugir. E na verdade as pessoas conheciam ele por conta desse chapéu, ele sempre usava esse chapéu e a polícia tinha essa informação. Além disso, outra informação extremamente importante é que o irmão e a amiga da Lori tinham visto o Tom naquele dia antes dele tentar o sequestro. E eles viram ele num fast food, que era exatamente o que ele relatou que ele tinha ido naquele dia, comendo um hambúrguer. Esse local ficava super perto da casa deles, então eles lembram de ter visto ele lá. O David também conseguiu entrar em contato com a namorada do Tom na época, que morava com ele.
Então, ela disse que se lembra que ele chegou em casa muito tarde naquele dia, por volta das 3 ou 4 horas da manhã, e que ela brigou com ele por ter chegado tão tarde, e que ele imediatamente foi tomar banho e que ele tomou banho vestido com as roupas que ele tava. E aí ele tirou essas roupas e deixou no chão. Aí ele foi dormir e na manhã seguinte ele acordou e disse que ia levar aquelas roupas pra lavanderia e perguntou se ela queria que ele levasse mais alguma roupa pra lavar. E ela achou aquilo muito estranho, extremamente incomum, porque ele nunca lavava as roupas. Aparentemente ele teria ido à lavanderia, só que naquela época eram utilizados fornos de carvão para fazer o aquecimento da cidade e havia barris de queima espalhados pela cidade, nas quais eram descartadas as sobras de cinzas e rochas do forno. Os barris ficavam muito quentes devido à queima do lixo. Naquela manhã que o Tom havia ido lavar as roupas, um funcionário do bar na frente da lavanderia o viu ao lado de um desses barris enquanto saía fumaça do barril. Isso fez com que o David acreditasse que o Tom havia queimado todas as roupas que ele estava usando para destruir as evidências. A namorada também contou que quando o Tom voltou para casa depois de ter ido lavar as roupas, ela notou que haviam algumas peças faltando. Todas essas informações estavam disponíveis na época para as autoridades, o que deixava as suspeitas sobre o Tom muito claras, mas como eles não conseguiam fazer exames de DNA na época, era difícil comprovar as suspeitas dessa forma. Então, depois que tudo aconteceu, o Tom morou em vários lugares, ele nunca teve um lar estável e viveu grande parte da sua vida abusando de drogas e álcool. Além disso, de 1970 a 2009, ele havia se casado 3 vezes e tido 5 filhos no total. Em 2010, o David conseguiu rastrear o próprio Tom até a residência onde ele estava morando, em Rockford, no Colorado, onde ele conversou com ele. Então ele começa a perguntar sobre a Loretta e o Tom responde que ele se lembra que uma das suas ex-namoradas teria sido assassinada, mas que ele não conseguia nem lembrar o nome dela. E apesar de ele ter dito isso, ele conseguia se lembrar de várias outras coisas que ele teria feito naquele dia, como por exemplo, ter ido comer um hambúrguer. E aí o sargento David perguntou pra ele o que ele achava sobre pessoas que tinham cometido crimes no passado, se ele achava que essas pessoas deveriam pagar, né, de alguma forma hoje ou não, e aí ele respondeu que dependia se a pessoa tinha cometido outros crimes ou não. Naquele momento, David já tinha certeza que ele estava conversando com o assassino, só que ele não tinha evidências suficientes e a investigação continuou. Em 2015, o David recebeu documentos transcritos do tribunal da própria escrivã da época. Ele já tinha entrado em contato com ela anos antes porque os escritos não estavam nos arquivos do condado. Mas na época desse primeiro contato, ela disse que ela achava que não tinha aqueles documentos. Esses transcritos do tribunal trouxeram mais informações para o David. Depois de muita investigação, em junho de 2016, o David decidiu que uma boa opção que lhe restava nesse caso para dar um passo maior na investigação era exumar o corpo da Loretta para verificar se existiam evidências utilizáveis, mesmo depois de tantos anos. Eles pediram autorização para Hyde, que autorizou imediatamente. A grande esperança dos policiais era conseguir retirar amostras debaixo das unhas dela para conseguir evidências forenses ou até mesmo o DNA do sêmen caso estivesse conservado. O detetive Wally Hendricks, do escritório do xerife do condado de Carbon, disse que se existir 1% de chance de que evidências físicas sejam encontradas, o esforço valeria a pena. Infelizmente, tanto o corpo quanto o caixão em que ele foi enterrado sofreram danos extremos devido à umidade, o que acabou comprometendo a conservação de qualquer possível evidência ser encontrada, fazendo com que os detetives não conseguissem recuperar nada. A esperança deles era de que a exumação mexesse com o Tom de maneira proposital. Eles permitiram que fossem publicadas notícias sobre a exumação, alegando que estavam animados com os resultados para abalar o Tom. O procedimento realmente mexeu com ele, que quando soube da exumação do corpo, perguntou aos seus vizinhos quanto tempo evidências de DNA ou sêmen duravam conservados. Além disso, ele perguntou a uma de suas vizinhas se ela poderia cuidar dos seus animais caso ele precisasse viajar por um tempo. As notícias sobre a exumação acabaram trazendo pistas cruciais à polícia. Uma dessas pistas macabra e chocante veio de uma mulher chamada Linda, que morou com os pais da Loretta por um tempo enquanto ela estava na faculdade. Ela ligou para a polícia no dia 17 de agosto e contou aos policiais que a Loretta havia escrito o nome do seu assassino com sangue na cena do crime. Inicialmente, a polícia não deu os créditos para tais alegações, eles não acreditaram na Linda. E aí ele começa a examinar novamente aquela única foto na cena do crime, né, a foto que a Hyde estava lá, e ele conseguiu ver claramente que tinha um T e um O feitos de sangue da forma como a Linda disse. Então isso só reafirmou todas as suspeitas que ele já tinha, né, em cima do Tom. Então, assim, imagina, nos últimos momentos da vida dela, ela ainda tentou ajudar os investigadores escrevendo o nome do culpado, mas ela não conseguiu terminar, né? Ela não conseguiu escrever o M.
E averiguando os documentos que o David tinha sobre o caso, ele viu que um dos policiais, que foi um dos primeiros a chegar no local, tinha visto aquelas letras, claramente ele tinha escrito sobre elas. Só que essas informações nunca foram mencionadas no tribunal enquanto eles estavam tentando acusar o Tom. Outra pessoa que também foi até a polícia depois, das notícias da exumação, foi uma vizinha do Tom chamada Lisa Carter. E ela foi até lá e fez uma oferta para os policiais dizendo que ela usaria uma escuta e ia tentar conversar com o Tom, tentar tirar alguma coisa dele. Eles ficaram meio assim com essa oferta, mas ela acabou indo conversar com o Tom várias vezes. E nessas conversas ela acabava citando o caso, dizendo que ela estava lendo, que ela estava acompanhando. E ela começava a falar que a polícia tinha muitas evidências, que eles tinham até um cotonete com evidências da época e que eles estavam muito perto de conseguir alguma coisa. E ela ia falando sobre isso com o Tom para ver se conseguia tirar alguma coisa dele e acabou dando certo. Depois de algumas conversas com o Tom, ele acabou confessando, então ele contou que ele foi até a casa da Loretta naquela noite e que ele foi até lá com intenções de ter relações com ela, mas que ela negou e que aí eles começaram a brigar por conta disso e que ele a esfaqueou. E esse relato que ele deu pra Lisa foi feito de uma maneira extremamente natural, como se ele estivesse contando qualquer coisa pra ela. E aí ele disse que depois desse surto que ele teve, ele abusou da Loretta e ele sabia que ela ainda estava viva, que ela estava agonizando e abusou dela mesmo assim. Depois disso, ele cortou sua garganta e fugiu do local. E o Tom nega que ele tenha abusado da Loretta, ele acredita que foi consentido porque ela não disse não e não pediu para ele parar. Depois de ele ter confessado, a Lisa conseguiu convencer ele de ir até a polícia e fazer a confissão lá. Em 18 de agosto de 2016, 46 anos depois do crime, o Tom Higley foi preso aos 76 anos pelo US Marshal Service. Depois foi extraditado e enviado para a cadeia do condado de Carbon em 26 de agosto. Durante o outono daquele ano, vários interrogatórios foram feitos com ele e ele acabou confessando que havia descartado a arma do crime em um rio, o Price River, que ficava atrás do hotel onde ele morava e que havia queimado as roupas que estava utilizando naquele dia, ou seja, as roupas que ele entregou à polícia não haviam sido usadas no dia do crime. Tom não entendia o porquê estava sendo preso depois de todos aqueles anos. Ele acreditava que, já que não havia cometido outros crimes desde que o assassinato aconteceu, ele deveria ser liberado. Ele acabou fazendo um acordo judicial e conseguiu que a acusação de abuso fosse anulada em troca da confissão do homicídio da Loretta. Em outubro do mesmo ano, ele foi considerado culpado por homicídio. Sua sentença foi lida no dia 22 de novembro de 2016. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sendo elegível para liberdade condicional depois de 10 anos. Durante a sentença, o Tom se dirigiu ao juiz apenas para dizer que não estava satisfeito com o fato de que seria enviado para a prisão estadual de Utah. Ele disse que gostaria de ser enviado a uma instituição mais próxima de sua casa para que conseguissem visitar ele mais facilmente, mas o juiz respondeu que essa não era uma decisão do réu e sim dos agentes penitenciários. O advogado de defesa do Tom, David Allred, leu uma declaração escrita pelo Tom, onde ele disse que sentia muito de todo seu coração por ter tirado a Loretta da vida da Heidi. Na época, a Heidi disse que se um dia ele conseguisse ser elegível para liberdade condicional, ela estaria na audiência para ter certeza de que ele nunca seria um homem livre. Ela disse que o dia 30 de julho de 1970 mudou sua vida para sempre, porque ela não tinha mais a única pessoa no mundo que a protegia e amaria incondicionalmente. Heidi foi adotada por seus avós em 1973 e seus tios e tias acabaram se tornando seus irmãos. Eles pararam de falar sobre o assassinato, pois era um assunto difícil para todo mundo. Em 1974, seu avô faleceu de ataque cardíaco. Durante a infância, todos sabiam quem ela era e o que tinha acontecido, principalmente no jardim de infância. Mas durante o ensino fundamental e médio, ela evitou pensar sobre isso. Ao longo de sua vida, Heidi sofreu com os danos psicológicos causados pela experiência traumática de ter encontrado sua mãe morta. Ela nunca mais se sentiu segura, principalmente durante a noite. Ela temia que o Tom voltaria e a mataria ou algum outro membro de sua família. Ela atualmente trabalha com vários grupos que têm famílias ou amigos em situações similares à que ela passou durante todos esses anos. A Heidi disse que ver o Tom no tribunal foi uma experiência diferente do que ela esperava. Ela acreditava que ele seria um monstro, mas só conseguiu enxergar um velho frágil. E esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam. Mais um caso que reforça o que eu já falei muitas vezes aqui no canal, de que alguém sempre sabe o que aconteceu e que às vezes basta uma vizinha conversar com a pessoa para conseguir uma confissão, o que é muito doido. Então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do caso. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana. Playlist completa do Quinta na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast, então vão lá ouvir. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.